Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre Direito Processual Penal. Durante as 5 aulas, o professor Marcos Guzmão vai falar sobre os ritos ordinário, sumário e sumaríssimo, além de tratar do rito do júri e outros ritos processuais. Acompanhe a 5ª aula. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa 5ª e última aula aqui do Saber Direito. É isso mesmo, hoje nós estamos tratando aí os assuntos de direito processual penal, não só hoje, né? Ao longo aí desses 4 dias aí, onde a gente foi tratando aí de diversos ritos dentro do direito processual penal. Eu sou o professor Marcos Guzmão e estou disponível para vocês lá na rede social, né, no Instagram, @napegadadocrime. Pode procurar lá, que a gente sempre dá aí dicas de direito penal, de direito processual penal, de legislação penal extravagante, alguns motivacionais, né, para poder dar aquela força aí. Conversamos sobre concursos públicos, sobre exame de ordem e assim por diante, tá certo? Então, como eu falei, ao longo aí dessa semana aí, trabalhamos, né, alguns ritos do direito processual penal, o ordinário, sumário e sumaríssimo, o rito do júri, trabalhamos também o rito da 9.099, né, os ritos da lei de drogas, o procedimento especial e trabalharemos agora, né, nessa 5ª e última aula, aí alguns ritos que são ritos pequenos, ritos que tiveram aí já certa revogação tácita pelo legislador, né? Ou seja, aquele que os artigos não foram tirados aí do Código de Processo, porém eles foram aí, né, tem outra aplicabilidade aí em relação ao que aconteceu, às leis novas e assim por diante. Alguns deles estão no Código de Processo Penal desde o ano de 1941, quando o Código foi editado, tá? Mas desde então a gente vai ver aí que algumas leis posteriores acabaram apagando o rito como um todo ou parcialmente as regras que a gente verifica ali, tá bom? E aí, de início, o primeiro dos ritos que a gente vai tratar será aquele previsto ali nos artigos 513 ao 518 do Código de Processo Penal. É o rito relativo aos crimes praticados por funcionários públicos. Você vai ver que, dentro desse sistema, algumas coisas a gente precisa tratar aí. Bom, se eu verifico que nós estamos falando de crime praticado por funcionário público, então você já tem uma especificidade aí, né? Que nós estamos falando de crimes que têm um sujeito próprio, né? O sujeito ativo é próprio, são crimes próprios, que são aqueles que precisam de uma condição especial, de uma condição peculiar para praticá-lo. É o caso desses crimes. Então, crimes que têm essa natureza, esses crimes próprios aí, a gente vai ter a inserção, o rito de julgamento deles aqui no nosso Código de Processo Penal, dos artigos 513 ao 518. Veja que ele não é um rito muito grande, não é um rito muito diferenciado, porque logo ele já emenda na ideia do rito ordinário, como a gente é acostumado. Mas, obviamente, a gente vai falar aqui sobre algumas situações que inicialmente interessam para nós, que são algumas peculiaridades aí desse rito dos crimes do funcionário público. Primeiramente, eu vou fazer uma diferenciação aqui entre os crimes afiançáveis e os crimes inafiançáveis, porque isso vai fazer diferença para o rito do funcionário público. Veja bem, crimes afiançáveis, aqueles que são passíveis de concessão de liberação mediante pagamento de fiança. E os inafiançáveis, aqueles que não podem ser liberados mediante fiança. Eles podem ser liberados de outra forma, mas de fiança ou mediante fiança não. E aí, a gente vai ver que os crimes, então, considerados inafiançáveis, a gente vai ter previsão dos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. O 323 vai trazer o quê? Os hediondos e os equiparados, vai trazer o crime de genocídio e vai trazer o crime de racismo e de ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito ou contra a ordem constitucional. Ótimo. E teremos também o caso aí dos crimes que, né, quando couber a prisão preventiva, né, quando os requisitos da preventiva estiverem presentes. Então, assim, são algumas situações que a gente pode citar aí, de acordo com 323, 324 do nosso CPP, aquele que tiver quebrado a fiança anteriormente, tá? Então, o que é quebrar a fiança? É descumprir o compromisso. Bom, eu fui solto mediante fiança. Eu tinha que ter o compromisso de comparecer aos atos do processo. Aí chega o dia da audiência, por exemplo, eu não compareço, quebrei a fiança. Quebramento de fiança leva a impossibilidade de concessão de nova fiança.
Então, por que eu estou fazendo esse traçado aqui, fazendo esse clareamento aqui, ou esse esclarecimento aqui sobre crimes afiançáveis e crimes inafiançáveis? Porque presta atenção. De acordo com o 514 do nosso Código de Processo Penal, que está dentro do rito do funcionário público, você vai ver que quando se tratarem de crimes afiançáveis, você vai notar que o rito vai acontecer da seguinte maneira. Como a gente já falou na ideia do rito de drogas, acontece algo parecido aqui. O que vai acontecer? O Ministério Público, eu estou repetindo essa ideia do Ministério Público, promover a denúncia, a forma que ele faz isso, porque essa é uma das peculiaridades mais importantes que a gente tem na nossa ação penal, de natureza pública, obviamente, já que é o Ministério Público que está promovendo a ação penal. E aí veja bem que nesse aspecto, nesse ponto, eu preciso notar que quando se tratar de crime afiançável, o Ministério Público, então, ele vai promover a denúncia, estabelecer lá os chamados limites objetivos da demanda. Ele vai dizer, a grosso modo, qual é o assunto que nós vamos tratar aqui nessa ação penal. Outros assuntos, outros crimes praticados por essa pessoa ou por qualquer outra, aí vai ser tratado de outra forma. Aqui eu quero saber quais serão tratados nessa ação penal. Feito. É o que o Ministério Público colocar ou descrever, né, os fatos que ele descrever ali naquela denúncia. Ótimo. É um crime de natureza afiançável? Maravilha. O que vai acontecer? Presta bem atenção na peculiaridade. Você vai notar que, feita essa situação, então o Ministério Público estabelece a denúncia e, ao contrário do que acontece, por exemplo, no rito ordinário. No rito ordinário, eu pego, o Ministério Público oferece, eu cito, o juiz verifica se está tudo certinho, cito o acusado e então ele responde. Aqui, se o crime for afiançável, no caso dos crimes praticados por funcionário público, você vai perceber que eu vou ter que passar aí para o acusado a oportunidade de ser notificado para ele apresentar uma defesa preliminar no prazo de 15 dias. Então, note a diferença. No mesmo jeito do rito de drogas, tá? O Ministério Público oferece a denúncia e o réu é notificado para apresentar uma defesa preliminar no prazo de 15 dias. Depois que ele apresenta essa defesa preliminar, aí a gente retorna o caso para o juiz e então ele recebe a denúncia. Em outras palavras, tanto no rito de drogas quanto no rito do funcionário público, você vai perceber que o acusado, ele se manifesta antes da instauração da ação penal. Isso é puramente uma escolha de política criminal feita pelo legislador, tá? Algumas delas têm até razão, assim, porque, por exemplo, a questão do funcionário público. Nós não vamos aqui sumariamente, né, já colocá-lo sob uma situação aí de ser réu numa ação penal e tudo mais, sem antes a gente verificar se de repente não é plausível o que consta ali dito no resumo fático estabelecido pelo Ministério Público por ocasião da denúncia. Ótimo. Feito isso, então, o Ministério Público oferece, o réu é notificado da presença da defesa preliminar. Na defesa preliminar, ele pode alegar tudo que interessar à sua defesa, tá? Tudo. E aí, se o juiz, isso é encaminhado ao juiz, e o juiz entendendo que está tudo certo, ou seja, que a denúncia está certinha e que nenhuma das causas de absolvição sumária ou nenhuma nulidade processual ali existente, então ele vai poder pegar e fazer o seguinte, bom, eu vou receber aqui a denúncia, agora sim a ação penal está instaurada e aí a gente toca para frente. Daí para frente, o nosso caso, o nosso processo segue o rito ordinário, tá? Vai ter instrução processual normal, alegações finais, diligência até chegar à fase de sentença. Lembrando que, em regra, nós estamos falando aqui de crimes praticados por funcionário público que não tem prerrogativa de função ou foro por prerrogativa de função, como é a forma correta de dizer isso. É popularmente conhecido como foro privilegiado, tá? Aqui nós estamos falando daqueles funcionários públicos que são, então, julgados pelo juízo singular, ou seja, que são julgados pelas primeiras instâncias, tá? Não serão julgados aí para a prerrogativa de função no foro privilegiado. Nós vamos falar daqui a pouco do rito que trata especificamente desses. Nós estamos falando aqui do funcionário público julgado pela primeira instância, aquele que não tem foro privilegiado, popularmente falando, tá? Isso tudo quer dizer o seguinte, que se você observar, você vai ver que eu estou usando sempre a expressão funcionário público e não servidor público. Por que eu estou usando a expressão funcionário público? Por um motivo muito simples. Porque
quando a gente fala de servidor público, tem-se uma ideia de que é aquele que está tranquilo, está em dia, está aqui com a administração pública, a qual ele é vinculado. Agora, quando a gente fala de funcionário público, existe um contexto da ideia de que agora nós estamos falando daquele que praticou algum tipo de infração penal contra a administração pública. E aí, o artigo 327 do nosso Código Penal traz o conceito de quem é considerado funcionário público para fins da lei penal. E a gente vai precisar desse conceito para poder observar esses ritos que estão aqui. Então, esse rito do funcionário público só é aplicável àquelas pessoas que são conceituadas como funcionário público lá no 327 do nosso Código Penal. Então, é importante guardar essa peculiaridade inicial aí desse rito. E aí, um ponto importante também a gente analisar aqui é que a gente já sabe muito bem. Bom, no caso lá no rito ordinário, quando acontece do réu não ser encontrado, porque ele está em local incerto e não sabido, ou seja, buscou-se nos endereços que se tem aí sobre ele, nas regras que se tem sobre ele aí, e ele não foi encontrado. Bom, vai ser citado por edital. Isso lá no rito ordinário. Aqui, no rito do funcionário público, existe uma previsão diferente. O que vai acontecer? Toda vez que eu tiver alguém que é funcionário público e que a gente tentou encontrá-lo e não conseguiu, o juiz nomeia um defensor dativo, no caso, ou ad hoc, como alguns chamam, para que ele possa apresentar a tal resposta preliminar. Ele apresenta, sem a presença do acusado, é exatamente isso que a lei previu, tá? Ela trouxe essa previsão aí, dizendo que a gente vai pegar aquele determinado funcionário público, não foi encontrado, ao invés de citá-lo por edital, suspendendo a ação penal e o prazo prescricional, de acordo com 366 do CPP, a regra aqui é que a gente faz a nomeação do defensor, ele apresenta a peça e a ação penal segue para frente, tá? Isso por quê? Eu não sei se você consegue perceber que quando eu falo de crime contra a administração, na verdade, crime praticado por funcionário público, que normalmente são os crimes contra a administração, você vai perceber que existe alguma coisa muito maior do que a administração ser só a vítima nessa história. Existe algo relacionado ao interesse público. Isso é muito importante de ser observado. Tá? Então, o interesse público está por trás de todos. E puxando aqui uma mescla, fazendo aí uma ligação com o direito administrativo, os senhores sabem muito bem que um dos princípios implícitos do direito administrativo é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E aqui você consegue ver uma nuance disso daí. Então, a ideia do interesse público, ele vem para além do meu interesse privado. Então, não é por minha causa. A ideia aqui é por conta da coletividade, é por conta do interesse público. Então, observe bem esse detalhe aí. E aí a gente chega, então, já ao final desse rito. Como eu falei, um rito pequenininho, tem algumas peculiaridades, poucas regras aí que a gente precisa, então, observar e narrar sobre os crimes contra o funcionário público. Antes de chegar ou passar para o próximo rito, eu vou te trazer uma ideia que é o seguinte, a previsão da súmula 330 do Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula, ela vai contar para mim o seguinte, veja, todas as vezes que eu tiver inquérito policial, ou seja, quando a minha ação penal tiver sido precedida de inquérito policial, a não apresentação da resposta preliminar prevista no 514 é nulidade apenas relativa. Ou seja, nulidade relativa é aquela que só é declarada se provado o prejuízo ao acusado. Deixa eu falar isso aqui para você de uma outra maneira. Você já sabe muito bem que quando for crime afiançável, o Ministério Público oferece a denúncia, a gente notifica, o réu apresenta a resposta preliminar, ou defesa preliminar, como é conhecida. Ótimo. Nessa circunstância, digamos que o juiz, verificando aquela situação, ele olhou e falou, bom, foi precedido já de inquérito policial, né? Bom, se foi precedido de inquérito policial, qual é o resultado prático disso? É que o juiz pode pegar e adotar o rito ordinário? Pode, ele pode pegar, já receber a denúncia e determinar a resposta à acusação do acusado? Pode. E aí o STJ, então, editou a súmula 330 para dizer isso. Então, vem comigo aqui em outras palavras. Observando toda essa situação, eu vou anotar aqui, ocorrido ou havendo antes inquérito policial,
Se o réu não apresentar a resposta à acusação, na verdade a resposta preliminar, né, aquela que ele é notificado antes do recebimento da denúncia, não tem problema nenhum, tá? A nossa ação penal vai correr normalmente e a nulidade é apenas relativa, ou seja, só vou declarar se houver a comprovação, a demonstração do prejuízo. Tá certo? Então guarda bem essa história. Por que eu estou te falando isso? Ah, professor, você está falando que se a ação penal for precedida de inquérito, mas não é sempre que a ação penal é precedida de inquérito? Não. Principalmente em casos relacionados a funcionário público. Você sabe por quê? Porque quando a gente olha para as regras que eu tenho aí, no próprio Código de Processo Penal, principalmente em relação ao inquérito, uma das características do inquérito policial lá no artigo 12 do CPP, é a sua dispensabilidade. É isso mesmo, inquérito policial é dispensável. Isso significa que, se o Ministério Público, na hora de promover a denúncia, encontrar em outros pontos, detalhes ou elementos suficientes para poder promover a denúncia, em outras palavras, eu estou dizendo que se ele encontrar a justa causa em outras peças de informação, ele pode promover a denúncia normalmente. E aí, toca para frente, tá? Não precisa do inquérito policial para essa finalidade, tá bom? Então vai notar que, né, dentro desse sistema aí, por isso que eu falei, se tiver inquérito antes, ele não precisa apresentar a resposta, ou não apresentar a resposta, ou não ser intimado para isso, é nulidade relativa, só declara se tiver prejuízo. Se não tiver, bora para frente, ele vai poder responder a ação penal normalmente, exercer a ampla defesa e o contraditório tranquilamente, tá? E aí veja só, então, prosseguindo nessa ideia aí, o que eu vou notar? Eu vou notar aqui que o inquérito policial, a característica da dispensabilidade, trabalhando, né, dialogando com a súmula 330 aí, vamos dizer que se for inquérito, se não tiver, na verdade, se tiver inquérito, não precisa apresentar a resposta, é dispensável. Mas, se tiver tido outra, né, se tiver sido precedida de outra situação do tipo, caso do PAD, né, o processo administrativo disciplinar, o caso de relatórios de auditoria. Então, você vai perceber que dentro desse sistema aí existe a possibilidade, então, de, no caso, a súmula só diz em relação ao inquérito, tá? Se for qualquer outra coisa que instruir a denúncia, aí nós não poderemos ver a falta da apresentação da resposta, tá certo? Então, vamos lá. Prosseguindo, então a gente chegou aqui ao final da análise do rito do funcionário público. E aí, num segundo momento, a gente vai passar aí para a análise dos chamados crimes de calúnia e de injúria de competência do juízo singular. Está aqui uma espécie de rito que acabou sendo esvaziado pela Lei 9.099. Você vai encontrar aí a previsão desses crimes aí entre os artigos 519 e 523 do CPP, onde ele vai informar para a gente assim, por que teve um esvaziamento? Repito, por causa da Lei 9.099. Você vê que o crime de calúnia, ele tem pena máxima de 2 anos. E o crime de injúria, né, o simples, tem pena máxima de 6 meses. Né? A injúria sem ser racial, sem ser real. A injúria simples, né, de acordo lá com o artigo 140 do nosso Código Penal. Então, isso tudo vai informar para a gente a ideia de que, peraí, olhei ali para esse crime, em regra ele é 9.099, tá? Mas pode acontecer de, eventualmente, ele ser processado mediante esse rito? Sim. E aí, presta bem atenção. Ao contrário de outros, por exemplo, igual o do funcionário público, que chega num determinado momento, ele entra no mesmo fluxo do rito ordinário, aqui vai ter algumas peculiaridades e, dependendo do momento, ele vai entrar no mesmo fluxo do rito sumário, tá? Então, presta bem atenção nessa peculiaridade. Beleza. Existia uma infinidade de previsões para que eu tratasse os crimes dessa natureza aqui, de acordo com esse rito do 519 ao 523. Porém, veio a 9.099 e falou, bom, traz para cá aqueles que a pena máxima não supera 2 anos ou as contravenções penais. Bom, quer dizer então que o legislador, ele propositalmente foi lá e quis esvaziar isso aqui? Não, por isso que a gente entende isso aqui como revogado tacitamente, parcialmente, tá?
Isso porque uma parte dele só sobrou como sendo aplicável aqui no caso. E, a grosso modo, o que eu tenho que olhar aqui? Bom, estou falando do crime de calúnia, crime de injúria, de competência do juízo singular. Quando nós estivermos tratando desse delito, ou desse rito, conforme a gente tem previsão aí, eu também vou ter, como previsão do artigo 520, a possibilidade de uma conciliação. E aí o Código de Processo, de fato, chamou de conciliação mesmo. Nós vamos chamar as partes, vamos colocar aqui um frente a frente com o outro, e presta atenção no procedimento interessante que esse rito traz. Ele diz que, se entender, né, se for o caso de conciliação, o juiz ouvirá as partes separadamente, sem a presença dos seus advogados, tá? Eu só quero te ressaltar o seguinte: nós estamos tratando de uma norma do ano de 1941. E se eu estou tratando de uma norma do ano de 1941, você vai perceber que muita coisa do que acontecia naquela época existe uma processualística, uma ritualística diferente da que a gente tem hoje. Porque nós estamos falando de outro tempo, de um outro poder judiciário, de outros meios de tecnologia e muitas outras coisas que são outras, que não são mais essas. Então, veja bem, hoje em dia, é meio que inconcebível essa ideia de falar, não, peraí, vamos trazer a parte aqui e ouvir a parte sem a presença do seu advogado? Não, nós vamos até ouvir as partes separadamente, mas aí o juiz chama um primeiro, não é isso? O autor da ação, depois ele chama por enquanto, o réu da ação, e vamos falar com ele, falar, e aí, meus caros, existe a possibilidade aí da gente... Na verdade, ele vai ter meio que uma conversa informal, segundo a lei, tá? É uma conversa informal prevista na lei, é mais ou menos isso que acontece. Então, naquela conversa informal ali, a gente vai ver que o nosso juiz, ele vai conversar ali com as partes e ver, peraí, tem jeito da gente resolver isso aí de outra maneira, né? Não estou querendo sentenciar uma ação penal, será que... a ação penal tem efeitos nefastos para todo mundo, vamos tentar uma outra coisa, tem como conciliar? Pode ser aí através do pagamento de um determinado valor, pode ser através de num pedido de desculpa, pode ser uma publicação nas redes sociais, bom, enfim, vamos tentar de alguma maneira. Se o juiz verificar que existe essa possibilidade, aí o legislador processual penal disse a seguinte frase: olha, então se o juiz verificar que sim, que há a possibilidade, ele vai promover o entendimento entre as partes. O que eu quero te dizer isso aqui? Quando a gente fala de estabelecer uma diferença básica aí, e aí os processualistas civis que me perdoem se eu falar alguma coisa errada aqui, tá? Mas quando a gente fala de conciliação, eu estou falando de algo em que as partes vão buscar conversar e se elas tiverem algum tipo de entendimento, elas fazem um acordo. Se não tiver, não tem conciliação. Quando eu tenho alguém promovendo isso daí, na verdade a lei deu uma ideia de que fala, peraí, vamos tentar então sugerir algo, ou até mesmo meio que impor alguma coisa para evitar isso aqui, aí a gente está falando uma ideia de mediação. Então, segundo o texto processual penal, a nós nos parece que o juiz aqui vai atuar mais como um mediador do que como um conciliador. Se ele perceber que existe a possibilidade de entendimento entre as partes, ele vai promover esse entendimento. Então, na verdade, ele vai buscar. Nós só vamos sair daqui quando a gente chegar no entendimento. É mais ou menos isso que o legislador processual penal quis dizer para nós aí. Então, a gente vai verificar essa situação e, sendo caso de conciliação, ok, vamos buscar o entendimento. Ocorrido o entendimento, o que vai rolar agora, meu amigo? Arquivamento da queixa. Acabou. Então, né, e nem teve ação penal, tá? Só para te deixar claro. Veja que nós temos aqui uma espécie aí de, entre aspas, um benefício despenalizador, onde a gente vai verificar que a parte, né, as partes chegaram ali num determinado acordo para que não houvesse ação penal, tá? Então esse aqui é o grande objetivo aí do legislador nesse ponto. Você vê que ele já pensa em benefícios despenalizadores, ó, desde o ano de 1941. Você já começa a entender que o legislador já pensou sobre determinadas situações de acordo, de não aplicação de penas desde o início, tá?
Lembrando que nós estamos aqui tratando do rito que julga os crimes de calúnia e de injúria, no caso de juízos singulares. Hoje se entende calúnia, difamação e injúria, mas no CPP está escrito só calúnia e injúria, tá? E aí, veja bem, então diante desse aspecto todo, desse sistema todo aí, a gente então, né, no caso de ter havido um entendimento, ter havido uma conciliação, terminou arquivamento do processo, arquivamento da queixa, como diz a lei, morreu o assunto. Não teve acordo, o processo segue em frente, mas agora de acordo com as regras do rito sumário. É o que o CPP está dizendo, mas eu quero que você tempere o seguinte: se eu estiver falando de crimes cuja pena máxima não superou os 2 anos, a gente segue usando o rito sumaríssimo, tá? Vale lembrar que nós estamos falando de lei mais nova, lei mais velha, e lembra que a mais nova ela vai revogar a mais velha naquilo que com ela for incompatível, que é o caso aqui, tá certo? Citadas essas peculiaridades, então, aí do rito do julgamento da calúnia, da difamação e da injúria por juízo singular, aí a gente chega ao entendimento relacionado aos crimes contra a propriedade imaterial. Olha o nome, crimes contra a propriedade imaterial, para você se situar aí. Os nossos crimes contra a propriedade imaterial estão aí dos artigos 524 ao 530-I do nosso Código de Processo. Uma coisa muito importante eu preciso te dizer. O crime, né, o capítulo dos crimes contra a propriedade imaterial previsto lá no nosso Código Penal, ele sofreu uma alteração grande aqui, tá? E essa alteração grande que ele sofreu, ela quer dizer que no fim das contas só sobrou um delito lá, que foi o do 184, que é a violação de direito autoral. No fim das contas a gente conhece isso aí popularmente como a pirataria, tá? Então o crime de pirataria, quando eu faço lá, né, aquela mídia removível que os incas, maias e astecas utilizavam, chamada CD, não é mesmo? Eu costumo brincar com essa ideia de incas, maias e astecas utilizavam aí, porque CD é uma coisa que está bem no desuso hoje, né? Tem aquela outra também mais nova, tipo o pendrive, sabe qual é? Então o CD, o pendrive, que são aí mídias removíveis que a gente então utilizava antigamente, se aquele aspecto de audiovisual, aspecto fonográfico, ou tudo aquilo que está utilizado ali for reproduzido sem autorização, reproduzido indevidamente, a grosso modo nós temos o crime do 184, tá? E esse crime do 184 aí, ele vai começar explicando para gente, só sobrou ele, tá? No capítulo só sobrou ele, o resto aí acabou sendo esvaziado. Então você vai perceber que dentro desse sistema, o que vai acontecer? Bom, existe então, de acordo com o 186 do nosso Código Penal, a divisão de que em alguns crimes desses, ou seja, eu vou ter lá a venda desses produtos, da produção desses produtos, eu vou ter a venda desses produtos e a comercialização desses produtos. A grosso modo, quando eu falo aí da reprodução deles, eu estou falando de crimes de ação penal privada. Eu estou falando aí da venda, da comercialização, estou falando de crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, aquele que o Ministério Público pode colocar para frente sem a necessidade de qualquer tipo de autorização do ofendido, digamos assim. E o que eu preciso te dizer, ou que peculiaridades nós temos aqui nesse rito, tá? A grosso modo também ele vai seguir praticamente ideias do rito ordinário, ideias do rito sumário, ou até do sumaríssimo, porque ele tem lá penas de menor potencial ofensivo realmente, tá? Mas aí o que eu quero te dizer é que dentro desse sistema, as grandes peculiaridades do rito relacionado aos crimes contra a propriedade imaterial, veja que propriedade imaterial é algo relacionado às ideias, tá? Estamos falando de algo relacionado às ideias. Então, eu tenho o nosso Código Penal, ele traz a proteção das ideias. E vai ver que também tem uma lei, a Lei da Propriedade Industrial, né, Lei 9610 aí de 98, ela também traz situações relacionadas à proteção das ideias. Então, aqui nós estamos falando dos aspectos criminais relacionados à proteção das ideias. O bem jurídico penalmente tutelado aqui são as ideias, tá? Então, é um invento, é a música, é o vídeo, X. Não posso piratear isso aí em regra. E aí, veja bem, o que tem de peculiaridade aqui? Todas as vezes que nós estivermos falando de crime contra a propriedade imaterial,
tem uma pessoa aí que tem presença muito importante nisso aí, até mesmo lá no momento de apreensão do que eu tenho ali. O que eu tenho lá no momento de apreensão? A necessidade da presença do perito. Toda vez que a gente for fazer uma diligência de busca e de apreensão dessa situação aí, eu vou precisar da presença de um perito, no caso de 2, conforme previsão da lei aí. Isso para quê? Para que eles possam me atestar a existência de uma violação de direito autoral ali. Então, na verdade, parece um pouco com a ideia da lei de drogas, quando a gente fala que para que antes de trabalhar a presença e a necessidade desse, na verdade, até mesmo a lavratura do auto de prisão em flagrante em casos como esse, a gente vai ter aí a necessidade de uma prova técnica antes, para eu poder descobrir se eu estou falando de algo que está pirateado, algo que realmente está com um direito autoral violado, tá? E o que mais que eu preciso te citar? Dentro desse sistema, bom, esse laudo, essa elaboração aí de confirmação se se trata de algo que de fato está falsificado e assim por diante, eu vou perceber que é como se fosse um procedimento preparatório. O que quer dizer procedimento preparatório? Quer dizer para mim que eu vou ter que, dentro aí da fase inicial, eu vou ter que elaborar esse laudo, estabelecer a materialidade delitiva e só então eu vou entrar com a ação penal. Então, note só, quando a gente fala aí da ideia dessa materialidade delitiva aí, eu vou ter que observar e vou ter que pensar que existe um procedimento prévio. E esse procedimento prévio ele tem duração de 30 dias. Só que presta atenção no que eu vou te dizer. Em até 30 dias, depois da homologação do laudo feito, a ação penal tem que ser promovida, tá? Então, por isso que eu falei do procedimento preparatório. Semelhante a algumas situações que a gente verifica lá no Código de Processo Civil, existe, né, dos pontos de vista dos procedimentos cautelares, né, no processo civil, aqui a gente tem algo parecido. Eu tenho lá o laudo, eu tenho a homologação do laudo e depois desse laudo devidamente homologado, aí dentro de 30 dias eu vou ter que promover a ação penal, tá bom? Falado isso, uma mudança, na verdade uma exceção a essa regra, é que se o réu estiver preso em flagrante e não tiver sido colocado em liberdade, ao invés de eu ter que promover a ação penal em até 30 dias, eu tenho que promovê-la em até 8. Então, presta atenção, a regra é que sejam 30 dias, mas se ele estiver preso, esse prazo vai ser reduzido para 8 dias, beleza? Então, perceba essa ideia, perceba essa peculiaridade aí. E aqui, né, daqui em diante, a gente então vai ver que, eu não preciso nem falar muito sobre a ideia de que quando a gente trata de rito, né, do rito aí dos crimes contra a propriedade material, o grande segredo desse rito é a perícia. A perícia, o laudo, a confirmação de que se tratam então de elementos ou se tratam então de produtos que estão aí de alguma maneira falsificados, tá? E aqui nós vamos ver falsificação de várias situações. Como eu falei, vamos ter possibilidade aí de falsificação de calçados, falsificação de roupas, mas principalmente a falsificação relacionada aí a músicas, né? O antigo CD, ao DVD, ao pendrive com 300 músicas e assim por diante, tá? Todos esses são crimes aí. Só que note uma coisa interessante aqui que eu preciso te falar. Você deve estar me ouvindo falar dessa história do CD, do pendrive, e falar, ué, professor, mas todo mundo faz isso, certo? Todo mundo vai lá ou já comprou um CD pirata, né, naquela época, um DVD pirata. Tem gente que tem até uma biblioteca, não é mesmo? Tem gente que tem até lá uma cinemateca, né, digamos assim, de DVDs, né, de DVDs falsificados. Beleza, essa pessoa cometeu crime? Formalmente sim, tá? Só que você vai ver que existe um princípio do direito penal que a gente chama de princípio da adequação social. E quando eu falar sobre o princípio da adequação social, eu tenho que observar que eu estou falando de algo que, já que está normal, né, já que toda a sociedade está fazendo, é algo que está ali já presente no dia a dia da nossa
da nossa sociedade, do nosso povo, da nossa coletividade. Então, se todo mundo está fazendo, é uma coisa natural, não trouxe grandes problemas para o ponto de vista da periculosidade da conduta e assim por diante, então eu tenho aqui a adequação social como uma causa de atipicidade de conduta, tá? Considerando que exatamente vai acabar faltando aí um pouco de tipicidade material mesmo para esse caso. Então, observe bem, só que, de acordo com a matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, essa adequação social não se aplica quando o cidadão estiver fazendo a venda, o fornecimento ou a distribuição dessa mercadoria, tá? Porque aí você vai ver que eu estou falando de algo que agora já está fora da escala. Eu não estou simplesmente mais sendo o consumidor do CD pirata. Eu agora estou sendo o cara que estou fazendo a falsificação, o meu meio de vida. E aí é que está o problema. Feito? Considerando, inclusive, a escala que eu posso ou que eu acabo fazendo ou realizando isso aí, tá certo? E aí, dentre esses pequenos ritos aí que a gente foi comentando, eu vou ter aqui a existência do chamado rito por foro de prerrogativa de função, ou chamado foro privilegiado. Quando eu falar da ideia do foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, existe uma coisa que eu preciso te dizer antes, até antes de entrar na própria lei. Quando a gente fala do foro prerrogativa de função, eu vou observar que eu estou lidando ou estou tratando com uma das formas de fixação de competência, tá? Vem comigo aqui, ó. De acordo com o artigo 69 do nosso Código de Processo Penal, eu vou ver lá que eu tenho vários critérios de fixação de competência. E um dos critérios de fixação de competência é exatamente a prerrogativa de função. Ou seja, o que eu preciso te explicar? Determinados cargos têm julgamento ocorrido perante a segunda instância ou até mesmo perante as instâncias superiores, tá? E eu não disse pessoas, eu disse cargos. Então, os ocupantes daqueles cargos ali acabarão sendo julgados nesses tribunais aí já de segunda instância ou tribunais de instância superior. São casos em que a ação penal não tem início de julgamento ali na etapa, né, de primeira instância. Ela já começa num nível diferente de julgamento, né? Mas aí em razão não da pessoa, mas em razão do cargo. Então, primeiramente, a prerrogativa de função ela é uma das formas de fixação de competência. E aí, o nosso Código de Processo Penal, quando tratou da ideia da prerrogativa de função, ele contou para nós que a lei a lei de organização judiciária e a lei federal, elas estabelecerão as regras de como isso vai acontecer. E é exatamente nesse ponto que a gente chega ao estudo da chamada Lei 8.038 de 1990. Então, note só, tenho aí o meu critério de fixação de competência, sei que a minha competência é fixada dessa maneira, ok. E sei também que existe uma lei própria para isso, a chamada, então, Lei 8.038 de 1990. Observa comigo um detalhe importante. Dentro do sistema da Lei 8.038, então eu vou verificar, bom, quer dizer que determinados cargos, então, não serão processados na primeira instância, quer dizer que a ação penal vai começar no outro momento. É exatamente isso que eu vou te falar. O que interessa para nós da Lei 8.038 é observar que dos artigos 1º ao 12 da Lei 8.038, a gente vai verificar a situação ligada à chamada ação penal originária. Só que se você pegar e der uma lida no preâmbulo da Lei 8.038, você vai colocar lá, você vai perceber lá que está escrito assim, ó, que essa lei dispõe sobre os procedimentos, né, especiais ou procedimentos originários no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Então, em regra, é como se a Lei 8.038 só tivesse aplicação para casos em que eu tivesse alguém que tivesse prerrogativa de função no Supremo ou no STJ. Então, veja só, para a gente exemplificar, quem é que tem prerrogativa de função perante o STJ? Por exemplo, os conselheiros dos tribunais de contas dos estados. Nós teremos também os desembargadores de estado, os governadores de estado. Então, essas pessoas, né, os ocupantes desses cargos, lembre-se que é em razão do cargo e nem em razão da pessoa. Os ocupantes desses cargos, eles
serão julgados perante o STJ caso cometam crimes de natureza comum, tá? E, por exemplo, os ministros de Estado perante o Supremo Tribunal Federal, deputados federais, senadores e assim por diante. Então, essas pessoas aí, em razão do cargo, serão julgadas diretamente nesse caso. Acontece que a gente tem entendimentos hoje do STJ dizendo que para situações em que alguém tem a prerrogativa de função perante tribunais de segunda instância, ou seja, tem prerrogativa de função perante Tribunal de Justiça, ou tem prerrogativa de função perante algum tribunal regional federal. Isso acontece? Acontece, tem pessoas nessa circunstância. Quando isso acontece, eu vou perceber que, de acordo com o entendimento do STJ, eu tenho a possibilidade de aplicação da Lei 8.038 a esses casos. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou notar que a Lei 8.038 ela acaba sendo aplicada tanto a procedimentos de competência originária do STJ, e eu estou falando de ação penal originária, tá? Você vai ver que a 8.038, a partir do artigo 13, ela vai trazer outros procedimentos de natureza originária. Vai falar sobre habeas data, vai falar sobre mandado de segurança, mas o que interessa para nós é a chamada ação penal originária. Por que ela é originária? Porque ela tem origem na segunda instância, no STJ ou no STF, a depender do cargo ocupado pela pessoa e, em regra, da previsão constitucional, tá? Em regra, quem faz esse estabelecimento aí da previsão de competência da prerrogativa de função, em regra, é a Constituição Federal. Por exemplo, tudo isso que eu citei aqui sobre quem vai ser julgado e processado originariamente aí perante o STJ, perante o STF, tem previsão lá no inciso 1 do artigo 102 para o STF e no inciso 1 do artigo 105 para o STJ, ambos da Constituição Federal. Então, você vai perceber que situações dessa natureza aí, né, isso vem da Constituição Federal, mas situações dessa natureza que poderão acontecer também na segunda instância, você vai notar quando a Constituição do Estado, ela trouxer algum tipo de prerrogativa de função, o que acontece muito com o caso de deputados estaduais e prefeitos municipais. Então, você vê que algumas constituições do Estado falam, bom, o fulano de tal, que é deputado, vai ser julgado nos crimes aí comuns de responsabilidade lá perante o Tribunal de Justiça do Estado. Ou, no caso, o prefeito municipal vai ser julgado aí perante o TRF, se nós estivermos falando de algum interesse da União envolvido aí num problema que ele cometeu lá. Acontece muito aí o cidadão que, por exemplo, recebe uma determinada verba federal para uma aplicação e essa verba federal vai para todo lugar, menos para onde ela devia ter ido. Então, o que acontece? Nesse caso, teremos aí a aplicação possível da Lei 8.038. A Lei 8.038, uma das coisas mais importantes que a gente tem que observar nela é que ela tem um diálogo com uma norma específica. E que norma é essa? A Lei 8.038, em regra, ela tem uma comunicação muito forte com o regimento interno dos tribunais. Então, você vai ver que a Lei 8.038, considerando até mesmo a hierarquia das normas, tá? A Lei 8.038, ela vai trazer alguns aspectos gerais aí relacionados ao procedimento de julgamento daquela situação. Porém, o próprio regimento interno é que vai trazer peculiaridades, né? Vai trazer aí especificidades e assim por diante, tá? Então, você vai notar para mim que a Lei 8.038, ela convive com o regimento interno muito fortemente. Então, eu vou pegar o regimento interno lá do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o Superior Tribunal de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal, e aí nós vamos pegar ali regras do regimento interno e vamos fazer a aplicação em conjunto com a Lei 8.038. Lembrando, quando nós estivermos diante de ações penais originárias, aquelas em que o cidadão já é processado num local diferente da primeira instância em razão do cargo que ele ocupa, nunca em relação à pessoa. Guarda essa ideia. Então, nesse diálogo aí com o regimento interno, o que eu vou observar? Bom, naturalmente, a nossa ação penal tem que começar aí pela denúncia, tá? Entretanto, eu tenho a possibilidade de começar pela queixa também, quando o réu dessa ação penal tiver prerrogativa de função. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de eu ingressar com uma queixa-crime, por exemplo, fui caluniado aí por um senador da República, por exemplo, e sendo caluniado por um senador da República ou calúnia entre senadores da República, né? Você vai ver que o sujeito ativo do crime,
que no caso é o polo passivo da ação penal, que é o autor do crime aí então, e se ele tiver feito isso, lembrando que ele pode fazer isso só quando ele estiver fora aí da situação em que você verificar que ele não está alcançado pela imunidade parlamentar, tá? Então, se ele não está alcançado pela imunidade parlamentar, o que ele pode fazer? Ele pode, eu fui caluniado por ele, sou senador da República também, então nós vamos lá até o Supremo Tribunal Federal, considerando que, em razão do cargo de senador da República, ele vai ser processado nos crimes comuns aí perante o Supremo Tribunal Federal. Então eu ingresso lá com a minha queixa, no caso de ações penais privadas, ou no caso da minha denúncia, como é, por exemplo, quando um determinado deputado federal pratica um crime de corrupção passiva, ou um governador de estado pratica o crime de corrupção passiva. O que vai acontecer? O Ministério Público, considerando que é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, então quando isso acontecer, nós vamos promover a ação penal já lá perante o foro de prerrogativa de função, seja o STJ ou o STF, como eu citei agora alguns exemplos aí para a gente compreender. Beleza. Feito isso, aí eu preciso te trazer aqui alguns entendimentos do STF. Quer ver? Vem comigo. O STF, aí já no julgamento de alguns procedimentos penais ligados principalmente à Operação Lava Jato, ele trouxe os seguintes entendimentos. Olha, esse entendimento já vinha se desenhando desde a época do mensalão, pouco mais aí, ou posterior à ideia do famigerado mensalão, a ação penal 470, você vai ver que algumas situações a partir dali, o Supremo passou a entender o seguinte, bom, antes, até por uma leitura gramatical e literal da própria Constituição Federal, quando o cidadão era diplomado no cargo aí referido, fui diplomado senador, fui diplomado deputado federal. A partir desse momento, os crimes cometidos por ele passavam a ser de competência do STF. Mesmo que ele tivesse cometido esse crime antes do início daquele mandato que ele vai assumir agora. Então, para te dar um exemplo bem claro, o nosso senador da República, antes de ser senador, ele era um secretário estadual, por exemplo. E lá, como secretário estadual, ele foi acusado de um crime de peculato. Então, ele era servidor, ele era funcionário público para fins legais, foi processado lá por esse crime, a ação penal não terminou ainda. Aí ele foi eleito senador da República. Tendo sido eleito senador da República, o que acontece? Antigamente, antes desse entendimento do Supremo, automaticamente a ação penal seguia para o Supremo Tribunal Federal ou para o tribunal cujo aquele cargo tivesse prerrogativa de função. Beleza. Aí o Supremo Tribunal Federal veio e fechou o seguinte entendimento em razão disso. Vou até falar com você aqui mais perto para você ter isso em mente. Isso é bem importante. Veja que, primeiramente, o Supremo entendeu o seguinte. Bom, quando a gente estiver falando de crimes dessa natureza, eu só vou ter prerrogativa de função quando eu tiver cometido esse crime no exercício daquela função. Então, note só, se eu era secretário de Estado antes, fui processado e passei a ser senador da República, a partir da minha diplomação, antes a ação penal automaticamente vinha para o Supremo. Hoje, a ação penal fica lá onde ela está, certo? E eu continuo respondendo a minha ação penal lá. Por quê? Porque ela não guardou relação com a função pública que eu exerço. Então, para ter prerrogativa de função hoje, eu só posso ser processado naquele tribunal pelos crimes que eu tenha cometido no exercício daquela função pública, tá? Se foi antes, fica lá onde estava, quietinho lá. Então, não tem mais essa ideia de atração automática da competência. E segundo, quando eu tenho aqui réus aí decididos já mais para cá, situações relacionadas aí à Operação Lava Jato. Quando eu tenho, então, réus que cometem crimes em conexão, na verdade, em concurso com funcionários públicos, esses réus, eles não têm prerrogativa de função, correto? Logo, ele vai ser processado e julgado lá perante a primeira instância normalmente, ou onde a prerrogativa dele tiver.
Tá? Então, não é porque ele cometeu em conjunto com o funcionário público que ele vai ser processado no mesmo lugar de prerrogativa, porque a prerrogativa é da função, não da pessoa. Esses são dois entendimentos atuais do Supremo muito importantes. Tá? Se tem prerrogativa de função, só sou processado pelos crimes que eu cometo no exercício daquela função. E se eu cometi em concurso com algum funcionário público aquele crime e eu não tenho prerrogativa de função, eu vou lá para a minha primeira instância e lá eu vou ser processado e julgado. Guarda esses dois entendimentos do Supremo que eles são importantes. E o que mais que eu preciso notar? Bom, ofereceu, então tudo isso para estabelecer o entendimento sobre a fixação da competência ou a formação da competência para que incida o rito da 8.038. Então, a grosso modo, como é que ele caminha? Bom, o Ministério Público ofertou a denúncia. Aqui, como eu tenho no rito de drogas e no rito do funcionário público, da mesma ideia eu vou ter no rito, né, da prerrogativa de função aqui, a Lei 8.038. A denúncia ela é oferecida, eu chamo o réu para poder ele apresentar uma defesa prévia, uma defesa preliminar, e só então eu vou para o recebimento da denúncia. Só que presta atenção na peculiaridade mais importante que eu tenho aqui. Nós estamos falando de julgamentos de tribunal. Eu não sei se os senhores estão notando que desde que eu comecei a falar desse rito, eu estou falando de tribunal, de tribunal, de tribunal. Logo, os atos praticados ali, em regra, são atos praticados por colegiado, principalmente os atos mais importantes do processo, que seriam o recebimento da denúncia e o julgamento da ação penal. Então, você vai notar que agora não mais o relator, ele vai pegar lá e falar, receba a denúncia e tal. A denúncia agora, ela é recebida pelo colegiado, tá? E aí, a depender do tribunal, a forma como o regimento interno lida com isso. Porque, como eu falei para você, você vai ver que o regimento interno aí e a Lei 8.038, eles dialogam. Então, você vai perceber, falar, beleza, então teremos o julgamento pelo colegiado de recebimento da denúncia, sim. Não é o relator monocraticamente que faz isso, não. Monocraticamente, o relator cuida, né, pede dia para julgamento, o relator determina atos de prisão, atos de busca e apreensão, outras diligências. O relator, ele decide aí sobre situações relacionadas à incidência de assistente de acusação e assim por diante. Então, ele resolve outras questões que são próprias do relator. Atos instrutórios, né, que pode ser aí expedida a chamada carta de ordem, para que aquele ato ali instrutório seja feito num outro juízo aí, e assim por diante. Então, tudo isso vai servir para a gente observar que temos peculiaridades, e presta atenção nas peculiaridades. Maravilha. Então, a denúncia oferecida, réu é notificado, apresenta a defesa preliminar, o relator pede dia para que seja, então, julgado o recebimento da denúncia. Professor, alguém vai ser condenado nessa história? Não, vai ser só o ato de recebimento, tá? Como nós estamos falando de um ato colegiado, então, nada mais, nada menos do que o ato ser praticado colegiadamente. Beleza. Feito isso, recebeu-se a denúncia. Peraí, o tribunal pode rejeitar a denúncia? Tranquilamente. Não tem problema não, pode rejeitar. Ele pode receber? Pode receber. Pode receber parcialmente? Pode receber. Aí é o entendimento jurídico do tribunal e dos membros daquele colegiado. Veja só. Julgou-se ali a situação do recebimento, se ela for recebida total ou parcialmente, o réu é notificado, na verdade agora ele é citado, para que ele apresente aí mais uma defesa, mais uma questão preliminar. E daí em diante, a gente vai observar o quê? Atos de instrução, que normalmente são feitos pelas chamadas cartas de ordem, não é isso? No STF e no STJ, a gente vai ter sistemas peculiares, como, por exemplo, normalmente os gabinetes dos relatores têm aí a figura do chamado juiz instrutor. Então, é um juiz que vem aí normalmente da primeira instância, ou pode ser um desembargador de Estado, né, ou desembargador federal, para que ele possa, então, realizar os atos instrutórios. Sim, é ele que vai fazer as audiências, é ele que vai cuidar da questão de coleta de provas, então ele serve só para isso, tá? Ele vai fazer essas funções aí de juiz instrutor, como a gente chama. Por outro lado, você vai perceber que, terminada essa fase instrutória, que tem essa peculiaridade aí, a gente chega até então às alegações finais. Aí as alegações finais, todo mundo vai ser chamado, o Ministério vai ser chamado,
o acusado ou os acusados serão chamados aí e apresentarão as suas últimas manifestações, as suas alegações finais. Depois de apresentadas as alegações finais, aí o que acontece? O relator vai pedir dia para julgamento. E é exatamente isso que acontece mesmo, tá? O julgamento da ação penal em si, ele é realizado, ele é feito lá no colegiado. No colegiado que recebeu aquela denúncia, esse colegiado vai promover o julgamento com tudo, tá? Com análise do fato jurídico, a análise das descrições ali previstas, vai fazer dosimetria de pena e assim por diante. Ou seja, é um julgamento completo, só que ao invés de ser realizado por um juízo singular, vai ser realizado numa sessão pública de julgamento e feito por um colegiado. Então, observa bem essa peculiaridade aqui, que aí você vai notar para mim ali que a Lei 8.038, então, ela traz essas peculiaridades aí, tá? Então, o meu ato de recebimento, o meu ato de julgamento, por exemplo, são feitos pelo colegiado aí, que vai cuidar, então, dessa etapa final aí da nossa ação penal. Tá ok? Então agora nós vamos analisar aqui algumas questões para ver se a gente aí fixou o nosso entendimento e se ficou claro para nós aí todas as nuances que nós tratamos aqui. Então vamos ao nosso quiz. Vem comigo. A primeira questão: caso o réu não seja encontrado para ser notificado no rito do funcionário público, A. Será nomeado curador para representá-lo. B. A ação penal ficará suspensa. C. Será nomeado defensor para o prosseguimento da ação. D. Os interesses do réu serão defendidos pelo Ministério Público. Vamos analisar a resposta correta? Será nomeado defensor para o prosseguimento da ação. Vamos à próxima questão. No julgamento do crime de calúnia e injúria de competência do juízo singular, poderá haver a conciliação entre as partes, que terá o efeito de A. Arquivar a queixa. B. Prosseguir o processo apenas para a aplicação de pena. C. Absolver o acusado. E D. Suspender a condenação. Qual é a resposta correta? Tá aí. Letra A. Arquivar a queixa. Vamos à última questão. Nos crimes contra a propriedade imaterial, nas ações privativas do ofendido, o prazo para ingresso da ação após a homologação do laudo será de A. 20 dias, B. 30 dias, C. 10 dias e D. 8 dias. Vamos à resposta correta? Tá aí, letra B, 30 dias. Então, terminamos aí, o nosso quiz aí, o nosso teste de conhecimento, para ver se você verificou, ver se você fixou mesmo a matéria. E também chegamos ao final da nossa jornada aí de 5 aulas, onde a gente trabalhou aí diversos ritos do processo penal, ordinário, sumário e sumaríssimo, o rito do júri, a Lei 9.099, o rito de drogas e, por último, funcionário público, prerrogativa de função, propriedade material, calúnia, injúria e difamação de competência do juízo singular. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho aí para a sua atuação, para os seus estudos e conte comigo, procura lá no Instagram, @napegadadocrime, que a gente está sempre disponível para responder lá suas dúvidas, também pode mandar aí sempre as suas mensagens aqui para o pessoal do Saber Direito, que ela vai sempre chegar em mim e eu vou ter o maior prazer em contribuir com o esclarecimento das suas dúvidas. Muito obrigado pela atenção dos senhores, um grande abraço e até mais. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.